O sol nascia sobre a cidade enquanto Marcos ajeitava o terno, orgulhoso de seu reflexo no espelho. Aos 37 anos, casado, pai do pequeno Lucas, ele finalmente sentia que sua carreira estava decolando. Trabalhando há anos na mesma empresa, ele conquistara a confiança e respeito dos superiores. Ao entrar no escritório naquela manhã, seus colegas o cumprimentavam com sorrisos. Marcos não imaginava, porém, que entre esses sorrisos havia uma sombra de inveja. Jorge e André, colegas de Marcos, o observavam de longe, trocando olhares de desprezo. Para eles, Marcos representava uma ameaça. Com o tempo, perceberam que ele estava cada vez mais próximo de uma promoção. Eles próprios almejavam o crescimento que Marcos conquistava com tanto empenho e começaram a arquitetar um plano para derrubá-lo. Uma amizade fria se formou, disfarçada de coleguismo, enquanto os dois tramavam uma maneira de difamar Marcos e minar sua imagem diante da chefia. Dias depois, Marcos percebeu que havia algo estranho no comportamento de alguns colegas. Comentários em tom de fofoca, cochichos e olhares tortos eram frequentes, mas ele não imaginava o que estava acontecendo. Jorge e André começaram a espalhar rumores sobre ele, questionando sua integridade e insinuando que ele cometera erros graves em projetos importantes. A mentira se espalhou como fogo e chegou aos ouvidos do chefe. Marcos foi chamado ao escritório do diretor em uma manhã fria. Ele entrou na sala com confiança, mas se deparou com o semblante fechado do superior. As acusações vieram com força, e Marcos tentou se defender, mas percebeu que o chefe já estava convencido. Em questão de minutos, ele foi demitido. Com a cabeça baixa e o coração pesado, Marcos saiu do prédio que considerava seu segundo lar, sem entender como algo tão injusto podia acontecer. Marcos caminhava em direção ao carro com passos pesados. Sentado ao volante, olhava fixamente para o nada, tentando entender como tudo desmoronara tão rapidamente. Quando finalmente ligou o motor, o rádio tocava sua música favorita, mas ele nem a ouvia. Em seu peito, uma sensação de vazio e fracasso o esmagava. A caminho de casa, ele já imaginava a conversa difícil que teria com Renata, sua esposa, e como explicaria para seu filho, Lucas, que ele não tinha mais um emprego. Ao chegar em casa, Marcos tentou manter a calma, mas Renata percebeu rapidamente que algo estava errado. Ao ouvir a notícia, seu rosto demonstrava surpresa e preocupação, mas ela tentou ser compreensiva. A conversa, porém, foi dura. Renata questionou o que havia acontecido, e Marcos tentava explicar, ainda sem entender exatamente como tudo se passou. Renata ficou chocada com a injustiça e, embora tentasse ser forte, suas dúvidas e medos sobre o futuro começavam a crescer. Os dias de Marcos se tornaram uma sequência de preocupações. Ele passava horas enviando currículos e procurando vagas, mas as respostas eram poucas e sempre negativas. O desânimo começou a tomar conta de seus dias, e ele se sentia mais isolado. As economias da família começaram a diminuir, e as discussões em casa se tornaram cada vez mais frequentes. Renata tentava manter a esperança, mas as dificuldades financeiras e emocionais começavam a afetar até o pequeno Lucas, que sentia o peso do clima tenso. Certa noite, depois de mais uma tentativa frustrada de conseguir emprego, Marcos se isolou no quarto, ajoelhado ao lado da cama, e começou a orar. As palavras saíam com dificuldade, acompanhadas por lágrimas silenciosas que desciam por seu rosto. Ele se sentia perdido e abandonado, questionando por que Deus permitirá que isso acontecesse. Senhor, me mostra um caminho, me dá uma luz, murmurou, buscando algum sinal, alguma resposta. Enquanto Marcos enfrentava sua luta interna,
Renata tentava ser a base de apoio da família. Ela o incentivava a manter a fé e dizia que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Em meio às dificuldades, Renata também orava, pedindo forças para ela mesma e para que Marcos não perdesse a esperança. Ela sabia que o marido precisava de uma mão amiga, mas também percebia que ele se fechava cada vez mais. Mesmo assim, ela não desistia de acreditar que algo bom ainda estava por vir. A tensão em casa aumentava com cada dia que passava. Renata tentava apoiar Marcos, mas as preocupações com as finanças e o futuro dos filhos faziam com que ela mesma começasse a duvidar. Em uma noite chuvosa, uma discussão entre eles explodiu. Marcos, abatido pela culpa e pelas frustrações, se sentia cada vez mais distante de sua esposa. Renata, por sua vez, tentava ser compreensiva, mas também estava esgotada emocionalmente. A discussão terminou em silêncio, e os dois foram dormir sem resolver as diferenças, sentindo o peso da crise que enfrentavam. No dia seguinte, Lucas, o filho de Marcos e Renata, percebeu a tristeza nos pais. Em um momento de coragem, ele se aproximou do pai e, com a sinceridade de uma criança, perguntou: "Papai, você vai conseguir um emprego de novo, não vai?" Marcos engoliu em seco. Tentando esconder as lágrimas, ele respondeu ao filho com um sorriso forçado, dizendo que sim, que tudo ficaria bem. Lucas abraçou o pai, e naquele instante Marcos sentiu uma mistura de conforto e desespero, pois sabia que precisava lutar ainda mais, agora também pelo filho. Renata, que sempre acreditara em milagres, começou a orar mais intensamente. Em uma tarde de sábado, ela se ajoelhou na sala, com a casa em silêncio, e pediu a Deus que trouxesse uma luz para a vida de Marcos. Suas palavras eram carregadas de emoção e esperança. Mesmo em meio às dificuldades, ela se recusava a desistir da fé e pedia a Deus que restaurasse o ânimo e a confiança de Marcos. Ela sabia que aquele momento exigia paciência e persistência, mas confiava que, no tempo certo, uma porta se abriria. Depois de uma noite de oração e reflexão, Marcos percebeu que não podia continuar se entregando ao desespero. Ele sentiu uma paz inexplicável, como se algo tivesse acalmado seu coração. Mesmo sem respostas concretas, ele decidiu que continuaria tentando. Pela primeira vez em muito tempo, ele olhou para Renata com um sorriso sincero, agradecendo pelo apoio dela e dizendo que confiaria na vontade de Deus. Renata o abraçou, aliviada por ver um lampejo de esperança no olhar do marido. Na manhã seguinte, Marcos começou o dia com uma nova determinação. Ele buscou vagas, fez contatos antigos, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo bom estava para acontecer. Ele e Renata oraram juntos, agradecendo a Deus por cada pequena bênção e pedindo que ele os guiasse para o caminho certo. Mesmo que ainda não houvesse uma resposta, ambos sentiam que a fé os sustentaria. Era uma manhã ensolarada quando o telefone de Marcos tocou. Ele atendeu com um misto de esperança e ceticismo, pois, nas últimas semanas, cada ligação parecia ser apenas mais uma negativa. Do outro lado da linha, uma voz educada e firme perguntou se ele estaria interessado em uma entrevista para um cargo em uma grande empresa da região. Surpreso, Marcos mal conseguiu responder, e a sensação de incredulidade tomou conta dele. Depois de tantos e nãos, ele mal podia acreditar que finalmente uma porta estava se abrindo. No dia da entrevista, Marcos acordou mais cedo e vestiu seu melhor terno. Ao chegar à recepção da empresa, sentiu uma paz inexplicável. Durante a entrevista, ele foi sincero sobre suas experiências e destacou as habilidades que desenvolvera ao longo dos anos. O entrevistador, Sr. Roberto, parecia impressionado e, ao final da conversa,
revelou algo que deixou Marcos ainda mais surpreso. O contato que havia recomendado Marcos para a vaga era alguém que ele mal conhecia, mas que tinha uma boa impressão dele. Marcos saiu da sala com a certeza de que Deus estava agindo e colocando as pessoas certas em seu caminho. Marcos chegou em casa com uma energia diferente. Renata e Lucas perceberam o brilho em seu olhar, e ele contou sobre a entrevista, destacando como tudo parecia estranhamente alinhado. Enquanto contava a história, Renata sentiu uma paz indescritível, acreditando que aquele momento era uma resposta direta às suas orações. A família se abraçou, emocionada, e agradeceu a Deus por aquele sinal de esperança. 2 dias depois, Marcos recebeu a tão aguardada ligação: ele havia sido contratado. O cargo era melhor do que qualquer um que ele havia ocupado antes, com condições e benefícios que ele sequer imaginava. Ao desligar o telefone, Marcos caiu de joelhos, emocionado, agradecendo a Deus por aquela bênção. As lágrimas correram enquanto ele orava, sentindo que, finalmente, a maré de dificuldades havia chegado ao fim. Marcos reuniu Renata e Lucas e deu a notícia. Emocionados, eles choraram e riram juntos, abraçando-se com alívio e gratidão. Renata olhou para o marido com orgulho e sussurrou: "E eu sabia que Deus estava ouvindo." Naquele instante, a família percebeu que havia algo muito especial naquele emprego, uma bênção que ia além do que eles haviam pedido. Era o início de uma nova fase, e eles estavam prontos para encarar o futuro com fé e gratidão. No primeiro dia de trabalho, Marcos entrou na empresa com um coração grato e determinado. Ele foi bem recebido pelos novos colegas e logo percebeu que ali era um lugar onde ele poderia prosperar e crescer. Sentia-se em paz e preparado para dar o seu melhor, sabendo que aquela oportunidade era um presente de Deus, algo que ele jamais poderia ter conquistado sozinho. Nos primeiros meses, Marcos se dedicou ao trabalho com toda a sua força e determinação. Ele chegava cedo, saía tarde e se esforçava para aprender tudo sobre o funcionamento da empresa. Seus superiores rapidamente notaram seu empenho e logo começaram a lhe delegar tarefas mais complexas. Marcos se sentia valorizado e via cada desafio como uma oportunidade de retribuir a bênção que Deus lhe havia concedido. Com o tempo, Marcos começou a alcançar resultados expressivos em projetos importantes. Em uma reunião com a diretoria, ele apresentou uma proposta inovadora que chamou a atenção de todos. Seus superiores o parabenizaram pela visão e habilidade, e ele foi incluído em um novo projeto que poderia trazer um grande lucro para a empresa. A confiança dos gestores em Marcos aumentava a cada dia, e ele começava a perceber que estava em um caminho de crescimento profissional ainda maior do que havia sonhado. Com o novo emprego e os bons resultados que vinha alcançando, a vida financeira da família se estabilizou. Marcos e Renata conseguiram quitar as dívidas acumuladas no período de desemprego, e Lucas também notou a mudança no clima de casa. O ambiente familiar era agora repleto de alegria e gratidão. Renata, emocionada, agradecia a Deus todos os dias ao ver a paz e a felicidade voltarem ao lar. A fé da família estava mais forte do que nunca, e eles sentiam que Deus os havia guiado de volta para a luz. Após apenas 6 meses na empresa, o diretor chamou Marcos para uma conversa. Reconhecendo o trabalho impecável e o impacto positivo que ele causará, a empresa decidiu promovê-lo ao cargo de gerente encarregado, uma posição que ele jamais imaginara alcançar tão rapidamente. A notícia da promoção foi recebida com aplausos e congratulações dos colegas, que admiravam seu trabalho. Marcos sabia que aquela ascensão era uma bênção, e no fundo do coração, ele agradecia a Deus pela segunda chance que mudará tudo. Naquela noite, ao chegar em casa, Marcos reuniu Renata e Lucas na sala e compartilhou a notícia da promoção.
Eles celebraram juntos, e Renata, sorrindo com orgulho, disse ao marido que ele era um exemplo de perseverança e fé. Marcos passou a refletir sobre tudo o que viveram e, em um momento de profunda gratidão, orou com a família, agradecendo por cada momento de dificuldade que os preparou para receber essa bênção. Ele sabia que, sem as provações, jamais teria experimentado a grandiosidade da obra de Deus em sua vida. Em um final de tarde, enquanto Marcos revisava documentos em sua sala, a secretária informou que 2 homens estavam na recepção, desejando falar com ele. Ao sair para ver quem eram, ele se deparou com rostos familiares, Jorge e André, os mesmos colegas que haviam conspirado para sua demissão na empresa anterior. Marcos sentiu o coração bater mais rápido, surpreso e um tanto desconfortável. Ele nunca esperava reencontrá-los, especialmente ali, em seu novo ambiente de trabalho e em uma posição de poder. Jorge e André se mostraram visivelmente constrangidos. A empresa em que trabalhavam passava por uma grave crise, e ambos haviam sido demitidos. Com as mãos suadas e olhares envergonhados, eles admitiram a Marcos que estavam ali em busca de uma nova oportunidade. A situação para eles era delicada, sem trabalho e sem perspectivas, buscavam, em desespero, uma forma de sustentar suas famílias. A ironia daquela situação não passou despercebida a Marcos, que ouvia em silêncio, relembrando a dor que enfrentará por causa deles. Após ouvir o pedido de emprego de Jorge e André, Marcos pediu um tempo para pensar e se afastou para refletir. Um turbilhão de emoções tomou conta dele, e raiva, desconfiança, justiça e o desejo de retribuir o mal que sofreu. No entanto, ele também se lembrou de como sua própria vida mudou pela graça de Deus, que lhe ofereceu uma segunda chance. Marcos sabia que sua fé e seus valores o chamavam para algo mais grandioso do que uma vingança. Marcos foi para uma sala vazia, fechou os olhos, e em silêncio, fez uma oração. Ele pediu a Deus que o ajudasse a tomar a decisão certa, que o guiasse para agir de acordo com os princípios da fé, e não pelo ressentimento. Ao final da oração, sentiu uma paz inundar seu coração. Decidido, ele sabia o que precisava fazer, mesmo que fosse difícil. A fé que o sustentara nos momentos de escuridão agora o guiava a estender a mão, da mesma forma que Deus havia feito por ele. De volta à recepção, Marcos olhou para Jorge e André com calma e compaixão. Ele os informou que estava disposto a oferecer uma nova oportunidade para ambos, mas deixou claro que esperava honestidade e profissionalismo, já que ali não haveria espaço para traições. Jorge e André, emocionados e incrédulos com a generosidade de Marcos, agradeceram profundamente, prometendo que fariam o possível para retribuir a confiança. Ao chegar em casa, Marcos contou a Renata o ocorrido. Ela ouviu atenta, e seus olhos brilhavam de orgulho pelo marido. Você fez a coisa certa, Marcos. Deus nos ensina a perdoar e a dar o exemplo de amor, mesmo para aqueles que nos machucaram, disse ela, abraçando-o. A família sentia que aquele ato de perdão era o encerramento de um ciclo de dor e o início de um ciclo de paz e bênçãos ainda maiores. Após a decisão de contratar Jorge e André, Marcos começou a notar uma mudança positiva no ambiente de trabalho. Os 2 ex-colegas, agora gratos e empenhados, mostraram uma postura muito diferente da que ele conhecera antes. Jorge e André eram respeitosos, dedicados e faziam questão de ajudar Marcos e os demais colegas com humildade. Aos poucos, o clima na equipe se tornava mais unido e colaborativo, e Marcos sentia que seu ato de perdão havia trazido paz ao grupo. A postura de Marcos, ao estender a mão para aqueles que um dia o derrubaram, não passou despercebida. Seus superiores ficaram sabendo do gesto e o reconheceram publicamente, destacando sua ética e caráter. Marcos se tornou uma referência de liderança e empatia dentro da empresa,
ganhando ainda mais respeito dos colegas. Ele percebeu que Deus o havia colocado ali não apenas para prosperar, mas para ser um exemplo de fé e bondade. Ele compreendia agora o propósito por trás de todo o sofrimento que enfrentou. Certa noite, ao chegar em casa e olhar para Renata e Lucas brincando na sala, Marcos sentiu uma profunda gratidão por tudo o que viveram. Lembrou-se dos momentos de desespero, das lágrimas e das orações que pareciam sem resposta. Ele se deu conta de que, se não tivesse passado por tudo aquilo, jamais teria conhecido o verdadeiro poder da fé e a importância de perdoar. Ele abraçou Renata e agradeceu a ela por ter sido sua força e esperança quando ele próprio havia quase desistido. Em um domingo, Marcos foi convidado a compartilhar sua história em sua igreja. Em frente à congregação, ele contou sobre a traição, o desemprego, as lutas, e, por fim, o milagre que transformou sua vida e a de sua família. Ao terminar, Marcos falou sobre a importância de nunca perder a fé, mesmo nas situações mais difíceis, e como o perdão é a chave para a paz. Seu testemunho emocionou a todos, e ele sentiu que seu propósito se expandia, alcançando outros corações e fortalecendo outras vidas. No fim do dia, Marcos orou em silêncio, agradecendo a Deus por cada etapa da sua trajetória, desde as noites de desespero até as alegrias do presente. Ele sentia que um novo ciclo estava começando, mas agora com uma paz plena em seu coração. Ele estava pronto para qualquer desafio, pois sabia que a mão de Deus o guiaria sempre. Com Renata e Lucas ao seu lado, Marcos se sentia completo, e sua família estava mais forte e unida do que nunca. Se essa história tocou seu coração, mande para quem você ama. Aí não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos.